Nação, eu vou começar falando aqui algumas coisas que sinceramente eu não consigo entender. Talvez você que está me assistindo agora vai comentar aí, vai me explicar. Porque eu mesmo, de verdade, eu não consigo entender como que o Flamengo faz umas coisas dessas. Eu estou falando aqui de Igor Coronado, conhecido como o Mago da Arábia. O cara é simplesmente muito bom de bola. Simplesmente ele é fenomenal. Ele é bom para fazer gol, ele é bom de falta, ele é bom para deixar na cara dando aquele último passe. Ele é simplesmente um meia que iria ajudar demais o Flamengo quando nós não tivermos Arrascaeta, por exemplo, Nicolás de la Cruz, que ambos são convocados para a seleção do Uruguai. Só que o Igor Coronado ele foi oferecido ao Flamengo. O Igor Coronado foi oferecido ao Mengão e o Mengão disse sim. Brincadeira, pegadinha. O Flamengo disse não a um jogador titular do Al-Ittihad, que na última temporada, em 35 jogos, ele jogou 33 como titular, fez 14 gols, 18 assistências, e os 2 jogos que ele ficou fora foi porque foi poupado. E o detalhe principal que eu quero que você entenda para você me explicar no comentário: ele viria para o Flamengo de graça. O Flamengo não teria custo nenhum, a não ser luvas e salário. E o scout do Flamengo já tinha dito que sim, tratava-se de um ótimo nome. Mas que agora o Flamengo prioriza a contratação de um zagueiro e quer dar oportunidade aos jovens da base. No caso, Vitor Hugo, Lohan e Matheus Gonçalves. É até bonito a gente entender assim, poxa, o Flamengo não quer trazer o Coronado, porque o Flamengo, claro, quer dar oportunidade para os jovens da base. Lohan, temos Vitor Hugo, temos Matheus Gonçalves, realmente o Flamengo está certo. Só que não. Porque aí tem uma mentira. O Flamengo não quer o Coronado, meia, que viria de graça, porque supostamente quer dar oportunidade aos garotos vindo da base. Só que até ontem o Flamengo queria contratar o Evander pagando 7 milhões de euros. Então, peraí. Como que o Flamengo quer um meia como o Evander pagando 7 milhões de euros e você tem um meia melhor do que ele, que no caso o Igor Coronado, vindo de graça e o Flamengo não quer? É isso que eu quero que vocês me expliquem. Porque eu não consigo entender aonde que está o erro aí. Por favor, você que está me assistindo, comente, me explica. Me explica isso. Porque o Flamengo diz que não quer o Coronado, porque quer dar oportunidade para a base. Mas daí, até ontem, o Flamengo queria comprar o Evander por 7 milhões de euros, 60% do cara ainda. Mentira tem aí. Comente aí o que você entendeu disso aí, porque eu sinceramente não estou conseguindo entender. Me ajuda, por favor. Vou continuar falando de Mengão, que o mês de janeiro acabou, mas o mês de fevereiro já começou. Hoje já é dia 2 de fevereiro. E nesse mês de fevereiro o Flamengo fará 6 jogos. Desses 6 jogos que o Flamengo vai fazer, 5 jogos são no Maracanã e um jogo será lá em Sergipe. Alô, Aracaju! E ingressos já foram vendidos em menos de 24 horas. A agenda do Flamengo está assim: o Flamengo vai jogar contra o Vasco agora domingo, depois quarta-feira o Flamengo joga contra o Botafogo, depois o Flamengo encara o Bangu, isso mesmo, lá em Aracaju, depois o Volta Redonda, Boa Vista e Fluminense. Lembrando que para esse jogo de domingo contra o Vasco, 50, rapaz, vai ser casa cheia. Jogo dos milhões mesmo. 50 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo de Flamengo e Vasco domingo agora, cara. Simplesmente casa lotada, papuçada, transbordando de pessoas, e eu acredito que vai transbordar também de gols do Flamengo. O Flamengo vai dar um sapé caiaiá no Vasco, porque já está na hora também de já tacar uns golzinhos do Vasco para eles ficarem no lugar deles, né? Já que eu tô falando de Vasco, já deixa o teu like aí, por quê? Porque eu vou falar agora de uma licitação, na verdade não é uma licitação, né? O Flamengo e o Fluminense
consórcio Flamengo e Fluminense, que estão querendo pegar o Maracanã nessa licitação, entraram na justiça contra o Vasco. Por quê? Porque o Vasco ele também está concorrendo a essa licitação. E o consórcio do Vasco é Vasco juntamente com a W Torre. Presta atenção, é Vasco juntamente com a W Torre. A W Torre é a mesma que administra lá o Allianz Parque, que só sabe fazer show. O estádio do Palmeiras está em pasto. Eles não estavam querendo, foi agora, estão fazendo agora porque o Palmeiras foi para a justiça, mas eles não estavam querendo fazer a reforma do gramado sintético. Então, Flamengo e Fluminense já entraram na justiça pedindo a exclusão do Vasco e da W Torre da licitação do Maracanã, alegando que o Maracanã vai ficar jogados às traças e que terá vários e vários shows e que o intuito principal do estádio é jogos de futebol. E esses jogos de futebol vão ficar complicados em ter, porque o gramado vai estar em passo. Pior do que o estádio do Palmeiras, até porque se lá tá ruim, sendo grama sintética, imagina o estádio do Maracanã, que já é ruim por natureza, por si só, e ainda tendo shows em cima de shows. Então, não teria como, seria inviável. Então, Flamengo e Fluminense entraram na justiça, isso mesmo, para pedir a barração do consórcio Vasco e também do consórcio W Torre, meus amigos. Eu vou mudar de assunto aqui agora, porque eu vou falar aqui do não. A decisão foi tomada acerca de Matheusinho e o Flamengo disse não ao atleta. Isso mesmo. O Flamengo disse ao staff empresário do Matheusinho que não vai negociá-lo com o Corinthians. Isso mesmo. O Flamengo já disse ao staff do Matheusinho que não vai negociar com o Corinthians. O Flamengo não faz mais negócios com o Corinthians. Desde aquela situação que o Matheusinho já estava lá, aí o Augusto de Melo, presidente do Corinthians, devolveu ele para cá, soltou uma nota, chamou a imprensa, fez um saruê danado. O Flamengo ali desgostou e não quer mais ter relações com o Corinthians, independentemente de que área e de que se trate. Então, o Matheusinho já foi comunicado que pro Corinthians ele não vai. Então, ou ele arruma outro clube ou fica no Flamengo ali na reserva de Guilherme Varela e também do Poçante Wesley, como diz o meu amigo Alan do canal Crônica Esportiva, do Poçante Wesley. Então, vamos ver agora se vai ter essa reviravolta aí, se o jogador agora vai aceitar jogar novamente no Botafogo. Lembrando que o John Textor, dono do Botafogo, né, dono do Lyon, dono do Crystal Palace, enfim, ele disse que já tinha desistido do Matheusinho, né? Só que no futebol, sim, hoje é não amanhã. O não hoje é sim amanhã. Eles têm interesse, estão precisando de um lateral. Então, agora o Matheusinho escolhe, mano. Ou ele vai pro Bragantino, que queria ele, que ele não quis ir pro Bragantino, ou ele vai pro Botafogo, ou fica no Flamengo ali, amargando a reserva, esperando ali um momento para ter uma oportunidade no Mengão, né, cara? Vamos ficar de olho nessa situação aí, vamos ver aí, cara, porque também vou falar aqui agora um assunto que já tá enchendo a paciência. Já deu o que tinha que dar, hein? Tá chato pra caramba. É a situação de Léo Ortiz. Eu sei, torcedor, que você não aguenta mais saber de Léo Ortiz. Nem eu. Mas, de qualquer forma, nós temos que manter você informado. E Marcos Braz, ele descendo no aeroporto, ele foi questionado por uma repórter e perguntou: e aí, Braz, vem ou não vem Léo Ortiz? Braz falou: queremos muito, estamos só aguardando abaixarem mais um pouco. Ou seja, estão esperando o Red Bull Bragantino abaixar um pouco a pedida pelo jogador. Lembrando que lá no início o Bragantino queria 6 milhões e o Flamengo ofereceu 4. Quando o Bragantino viu que o Flamengo queria mesmo, o jogador queria vir para o Flamengo, outros clubes da Europa manifestaram interesse pelo jogador, o Bragantino subiu para 12. Aí o Flamengo subiu para 6. Só que aí não teve negócio. Agora o Bragantino abaixou para 10. O Flamengo subiu de 6 para 8. Ou seja, existe um 9 e um 10 aí. Então, o Flamengo está aguardando aí o Red Bull Bragantino aí abaixar também para 8, 8,5, não sei. Mas, de qualquer forma, a proposta do Flamengo é 8. O Bragantino quer 10.
Então, vamos torcer que desenrola essa situação aí. A informação que eu tenho é que sim, o jogador continua querendo vir pro Flamengo. O Red Bull Bragantino tá fazendo um jogo duro, até porque, gente, vamos ser sinceros, o Léo Ortiz, hoje no Brasil, ele é o melhor zagueiro em atividade. Ele também é capitão dos caras, mano. Ele é capitão do Bragantino. Então o Red Bull não tá perdendo só qualquer atleta, tá perdendo o principal zagueiro do futebol brasileiro e, além de tudo, capitão da equipe, né, cara? Xerifão lá. Então, negociação boa, realmente, demora, né? Quanto mais com o Flamengo, que chora a mixaria danada, né? Então é isso, nação. Um beijo. Fica com Deus, se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, ajude a gente, dá essa força e não se esqueça do principal. Mengão é show, mas Deus é mais. Tamo junto, nação.